voltou depois de empatar sem gols contra a Ferroviária. As Grenás enfrentam o Independiente Dragonas do Equador hoje às 8 da noite e o São Paulo enfrenta o Olímpia precisando vencer para se classificar. O derby vem aí, o clássico 212, informações do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o CBN Esportes. Muito obrigado. A Ponte Preta que segue a preparação em Campinas. É Guarani? Perdão. O Guarani está em Sorocaba. É porque eu vi um negócio aqui, estão espalhando uma informação da CBN Campinas que não é verdadeira, tá? Fake news, hein? Fake news, hein? Já recebi aqui, ó. Daqui a pouco eu vou falar porque isso me deixou um pouquinho nervoso. Eu não gosto de informação falsa. Eu não gosto de fake news. Cara, e usar o site da CBN não dá, né? Desculpa, Júlio, eu fiquei aqui meio confuso. É o Guarani. Tá bom. O Guarani tá em Sorocaba, hein? Se preparando pro derby, pro clássico, jogo importantíssimo. O Bugre precisa da vitória pra, quem sabe, pegar a vaga na final e automaticamente o acesso em relação ao time, aquelas dúvidas que a gente já vem trabalhando durante toda a semana. Bruno Santos está de volta, mas quem vai ser o substituto do zagueiro Alan Santos, que não joga porque está suspenso, foi expulso contra o Náutico na última rodada. A torcida do 15 de Piracicaba promete fazer uma grande festa neste sábado às 6 da noite no Barão da Serra Negra. Em menos de 48 horas, todos os 16.700 ingressos disponíveis para a final da Copa Paulista contra o Primavera foram vendidos. O clube confirmou a venda total dos bilhetes ontem à tarde. Desse total, 1.502 ingressos foram destinados à torcida visitante do Fantasma. E agora destaque de Gabriel Dudziak. De volta aos treinos, o Palmeiras tenta definir quem formará o ataque da equipe no sábado contra o Juventude pelo Brasileirão. Sem Vitor Roque, Flaco Lopes, Sousa e Torres, Luigi, Bruno Rodrigues e até mesmo Rafael Veiga são os cotados para o setor. O Santos precisará escolher o substituto de Alexis Duarte na zaga para o clássico contra o Corinthians no dia 15, enquanto o Alvinegro de Itaquera aguarda pelas recuperações de André Ramalho, Charles, Carrilho e Garro. Já o São Paulo se representa hoje para iniciar os treinos visando ao confronto contra o Grêmio no dia 16. 4 jogos deram sequência na 31ª rodada da competição. Cuiabá perdeu em casa para o Novo Horizontino 1-0. O Tigre assumiu a 4ª posição com 50 pontos. O Atlético atropelou o Operário em Ponta Grossa, 4-1. O Avaí venceu bem o Volta Redonda 3-0. Em BH, o América Mineiro e o Vila Nova empataram, placar de 1-1. E agora destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Macaca que segue a preparação em Campinas. A Ponte anunciou que mais de 16 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. E atenção para você que vai levar aí criança com menos de 12 anos pro estádio. O cadastro Mirim foi liberado hoje e é importante fazer o cadastro das crianças que vão até o estádio Moisés Lucarelli. Problemas para a escalação da Macaca. O técnico Marcelo Fernandes tá quebrando a cabeça para montar a equipe. Jé provavelmente não vai. Léo Oliveira é dúvida. Seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti começou a esboçar a equipe que enfrenta a Coreia do Sul amanhã, num treino realizado em Seul. O comandante voltou a optar por uma formação ofensiva com 4 jogadores de ataque: Estevão, Matheus Cunha, Rodrigo e a nova subcelebridade do mundo, Vinícius Júnior. E agora destaque de Fábio Chaib, mais uma rodada com a arbitragem sendo o centro das atenções. Tá muito chato. Bom dia, Fábio Chaib. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Ontem, 2 jogos atrasados do Brasileirão. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro fez 3-1 para cima do Sport. O Atlético se afastou da zona de rebaixamento e o Sport tá na lanterna da competição. Foi a 14ª derrota do Sport no Brasileirão 2025. E mais tarde, lá em Mirassol, teve erro de arbitragem, sim. Um gol anulado do Fluminense que causou muita revolta aos tricolores, mas o Mirassol fez 2-1 para cima do Fluminense. Com esse resultado, o Mirassol subiu à 4ª colocação do Brasileirão com 46 pontos ganhos, viu, Julio? Valeu, Fábio Chaib. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN.
Realmente é revoltante, né? A toda rodada a gente ficava falando de arbitragem. Ontem acompanhei Mirassol e Fluminense, a partida estava 0-0, o Fluminense faz um gol, cara... gol legal, sabe? O VAR foi ver uma falta lá no início da jogada, uma falta bem duvidosa. O árbitro, aliás, que para raio de problema também, esse Rodrigo José, que apitou o Corinthians Internacional há poucos dias também. Ele estava em cima do lance, ele deixou correr. Então por que o VAR tem que interferir, sabe? É revoltante. O tal do VAR, principalmente em lance de gol, né? Tirando a torcida do Mirassol, mas o torcedor quer ver gol, cara. E aí ele me dá uma pichotada dessa e atrapalha completamente ali o desenvolvimento do jogo. O Fluminense perdeu, o Mirassol faz um grande campeonato em zona de Copa Libertadores, só que a gente tem que falar novamente de arbitragem. Maravilha, 11h14, pois não, meu caro Antônio Lupi? Só pra ficar claro, porque tá rodando já em vários grupos, já recebi mais um, tá? Uma arte do site da CBN Campinas falando que Rafael Claus vai apitar o derby. Não é verdade, tá? Isso é fake news. Hoje à tarde deve ser definido o árbitro do derby de número 212. Então ainda não tem a equipe de arbitragem que vai trabalhar no clássico no próximo sábado pela Série C, só pra gente esclarecer essa situação. Tá bem desocupado pra pegar uma foto, uma montagem, colocar o site da CBN pra falar da arbitragem. Pô, é só esperar aí, gente. O árbitro vai sair daqui a pouco. Calma. Tenham paciência, pelo amor de Deus. 11h14. Esse é o CBN Esportes, convidando você, ouvinte, a mandar a sua mensagem 991869070, 991869070 é o WhatsApp da CBN que fica à sua disposição. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samila Zayp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. 11h18. Mário Quintino está com a gente, atualizando informações de Campinas. Tudo bem, Mário? Bom dia. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da John Boy Dunlop. Tem uma ocorrência para quem vai em direção do Campo Grande. Atenção na altura da região do Bela Aliança. Não chega a diminuir a velocidade, mas atenção ainda por conta desse atendimento. Para quem vai no sentido contrário, em direção da rodovia Anhanguera, a movimentação é maior já na altura do Jardim Garcia, perto ali da Avenida Transamazônica. Falando também da rodovia dos Bandeirantes, tem atendimento de ocorrência à altura do quilômetro 90 aqui em Campinas, é bem nas proximidades da Rui Rodrigues e acaba diminuindo a velocidade nos dois sentidos. Atenção então, principalmente quem vai em direção do interior. A rodovia Anhanguera, aqui no trecho de Campinas, por enquanto tem boas condições em direção do interior e também no sentido da capital. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN agora às 11h19. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Estamos de volta, 11h21. O WhatsApp da CBN é o 991869070. O Marcelo com 2 L's. Olha aí. Pelo amor de Deus, Alex como técnico não dá, vai afundar o fantasma. Alex Cabeção? Perdeu do Atlético, né? Era um prospecto de técnico muito interessante, né? A gente tinha uma confiança, passou na base do São Paulo, pelo Avaí, mas não logrou êxito até o momento, o Alex como técnico. Era um gênio com a bola nos pés, mas como técnico... Teve um trabalho também na Turquia, né? Se não me engano. Sim. Ele tem bons conceitos de futebol, mas ainda não conseguiu emplacar aí um bom trabalho aqui no Brasil. Para pensar no Zico. Zico foi gênio, o maior nome da história do Flamengo. Ele como técnico do Flamengo não foi bem. Apesar que no CSK e principalmente no Fenerbahçe... ele foi bem. É lenda lá. No Japão também, né? Ele foi treinador lá, ele foi bem. No Fenerbahçe ele chegou em mata-mata de Champions. Acho que é a melhor posição, como diz Fábio Chabe, do Fenerbahçe. O Adriana Machado nos ajudando aqui. Acidente com caminhão agora na Bandeirantes após Viracopos, sentido interior. Todos aparentemente bem, mas o trânsito tá complicado. Mas ouvindo a CBN. Emerson Dias, o Gé vai jogar o derby, Carlão de Freitas? Olha, tenho consultado muitas pessoas, né? Inclusive aqui o café da manhã hoje pago por Júlio César Nascimento. Sim. E a possibilidade do Gé jogar é remotíssima. Bom dia, amigos da CBN. Sábado, pela primeira vez... Vou usar o Picture in Picture da minha TV. And Picture.
Nem sei como usar isso. O que é isso? Acho é que pra divisão? Acho que sim, assistir o jogo do Náutico e o do Guarani. Ah, ele vai assistir em mosaico. Isso. O famoso mosaico. Famoso mosaico. Vamos no simples, né, JP de Moraes. Valeu, JP. Mandou a mensagem aqui. Devidamente registrado. David Braz ou Alisson? Quem vocês escalariam? Pergunta aqui o Ricardo. David Braz, experiente, demonstra estar em forma, líder, é um cara que pode representar muito bem o Guarani no próximo sábado em Moisés Lucarelli. David Braz. Tem uma questão, né, o Shaibi, do David Braz, que pra derby, assim, ele apita jogo, né? Isso em clássico faz diferença. O David Braz é aquele famoso chato, né? Dentro de campo. Só que ele e outra, mas ele é chato, porém as arbitragens gostam dele, porque ele é aquele cara que sabe conversar, é um malandro da bola. E tirando o David Braz, quem que o Guarani tem? Chama o árbitro pelo nome. Veio resenha. E quem que o Guarani tem, tirando o David Braz? Esse cara chato, esse cara que cobra. E o David Braz, a própria presença dele já é importante pelo currículo. Eu tenho um amigo, viu, Chaib, que ele fala assim, um abraço pro Felipão. Ele fala assim, cara, o que eu não gosto no Guarani é quando joga o Alan Santos e o Rafael Rodrigues, o Guarani tem 2 zagueiros bonzinhos. 2 zagueiros bonzinhos não dá, tem que ter um chato em campo, Chaib. Tem que ter liderança também. David Braz sabe assumir muito bem essa função e com a ausência do Jé também acaba ganhando bastante o Guarani, porque o Jé também sabe que é um cara chato na frente também, né? Muitas vezes pavio curto, mas com a ausência dele, acho que o David Braz vai assumir bem a função ali atrás, né, no setor defensivo, que choca justamente com o setor ofensivo da Ponte Preta. Creio que é uma boa escolha do Matheus Costa, sim, principalmente nesse derby tão pegado, né? Vai ser legal que aí do outro lado você tem o Elvis, que é chato. Do outro lado você tem um time mais experiente. E o Arthur, né? Você tem o Diogo Silva. O próprio Simon, muito tempo de muitos grenais na vida, né? Você tem, acho que do lado da Ponte tem mais jogadores experientes. Sim. Até em relação a isso, se a gente for pegar nas súmulas do jogo do Brusque, o Guarani ganhou de 1-0, teve um pênalti que não marcaram em cima do Bruno Santos, né? E teve um outro jogo também que o Guarani, acho que foram os dois contra o Brusque, lá e aqui em Campinas. O Farney Coelho, que é o homem forte de futebol, ele teve que entrar ali no campo exaltado e foi citado em súmula, inclusive. Então, pra você ver o tanto que às vezes falta, né, um cara ali no campo, até pra controlar, falar, calma, deixa ali que eu resolvo, vamos ficar tranquilo, vamos focar, desce que eu converso com ele. E às vezes você pegando, assim, dois né? líderes, né, você pega o Elvis e o David Braz, né, e provavelmente capitães, né, o Elvis certeza, o David não sei, mas é um dos líderes. O próprio árbitro, ele se apega muito nesses caras, né? Eu lembro que a gente resenhava muito com o Flávio Rodrigues Guerra, né? Aliás, sempre na audiência, e ele apitou o derby do Medina. E ele disse que as arbitragens, principalmente em jogos pesados, ele se apegava muito aos capitães. Por exemplo, chega no David Braz, David, você me ajuda, cara. Me ajuda que eu faço uma arbitragem, né? Eu espero fazer uma boa arbitragem, mas você me ajuda a controlar os seus parceiros aí. Elvis, a mesma coisa. Tanto é que o Guerra falava muito, naquele time do Guarani de 12, ele conversava muito com o Danilo Sacramento, que é um cara mais tranquilo, um cara mais equilibrado, e o Danilo ajudou muito o Guerra naquelas batalhas, né, entre Ponte Preta e Guarani. Maravilha, aqui mais participações. O Alexandre tá mandando aqui, bom dia, esse elenco da Macaca deve ser lembrado sempre pela torcida. Seguiram em bom nível, sem vencimentos. Isso tem que ser sempre registrado. Alexandre, Nova Europa. Valeu, Alexandre, concordo 100% com você. É um elenco que entra para a história da Ponte, né? Entra para a história da Ponte porque subiu aí com meses de salários atrasados. Às vezes, Júlio Nascimento, você tem, por exemplo, eu vou contar uma história do Guarani, mas que se encaixa nessa da Ponte. Beto Zini, né? Presidente histórico do Guarani, comandou grandes fileiras bugrinas, né? Grandes times, grandes esquadrões. Só que Beto Zini dizia que o time que ele mais teve alegria foi o de 91, que subiu no Campeonato Brasileiro. Marcos Garça, herói, Edson Abobrão bateu o pênalti contra o Curitiba, Pereira, zagueiro. Não era um time tão forte tecnicamente, tão qualificado como outras equipes do Guarani, mas segundo o Beto Zini, essa lenda bugrina, foi o time que ele mais teve alegria em virtude dessa raça, né, desta luta em campo. Eu posso trazer aqui um debate que ontem foi... Eu não entrei no debate, tá? Eu fiquei só ouvindo as opiniões da minha esposa com o pai dela. Sim. Eles torcem pra Ponte Preta, sem problema nenhum.
E aí foi levantada a seguinte tese. Bora. E da mesma forma que eu vou colocar aqui o que eles estavam debatendo, eu não vou dar a minha opinião, tá? Sim. Ela disse: o que acontecer no jogo não importa, porque a Ponte já conseguiu o objetivo dela, que era o acesso, e ela lembrou justamente dessa situação financeira. Pô, os caras, eles jogaram sem receber, conseguiram esse objetivo mesmo com toda a situação financeira. Então, assim, se perder, se ganhar ou se empatar o débito, tanto faz. Se o Guarani subir no Moisés Lucarelli, tanto faz. O pai dela já falou: é bem assim não, hein? Não é bem assim, né? Se o Guarani subir no Moisés Lucarelli, talvez esses problemas que a Ponte enfrentou na caminhada da Série C e que tem que dar o valor, bater palma pra esse elenco, não sei se vai ser muito lembrado, não. Eu acho que fica assim. Como é que fica? Eu discordo dessa afirmação. Não, eu acho que fica assim, por exemplo, o que esses caras fizeram, aí eu acho que é unânime, né? É histórico. O torcedor da Ponte vai ser eternamente grato a esses rapazes, a esse staff da Ponte também, por tudo que eles fizeram, representaram muito a camisa, a história da Ponte, tanto é que colocaram a macaca de volta à Série B. Mas, cara, e aí é o torcedor da Ponte do Guarani. Você perder um clássico é sempre ruim, independente se você tá classificado ou não. Perder um clássico sempre gera desconforto, né? Então, claro que é algo histórico que esses jogadores fizeram, mas o Guarani celebrar um acesso lá, o que pode acontecer, né? O que, né, não é proibido, né? Ou uma vaga na final, o que pode acontecer também, vai ficar uma ponta de mágoa, o que é natural. Você está perdendo para o seu maior adversário, né? E isso vai ficar para a história também. Tem um lado positivo e um lado negativo. Eu acho que fica pior se a Ponte Preta perder o clássico e perder a classificação também à final, né? Caso empate com o Guarani, a gente sabe que as circunstâncias do jogo vão trazer isso também, mas caso empate, né, a Ponte Preta não perca a decisão e o Guarani também suba, a torcedora da Ponte Preta vai ficar um pouco chateada de não enfiar a faca e girar contra o próprio rival para bater o rival, mas a classificação do Guarani veio através de um empate, a Ponte jogará a final tranquilamente, a torcida vai entender isso, mas com uma derrota, creio que a situação pode ficar um pouco pior mesmo. Maravilha. Bom, são visões, né? Bom dia, tenho ouvido vocês falarem do David Braz, que ele é isso e aquilo, se ele fosse tudo isso, não tava jogando em time da Série C. Rogério, tudo bem, cara, mas assim, você tem que entender o momento da carreira do David Braz. O David Braz tá com 38 anos. Ele já tava pra encerrar. Ele já tá numa fase final da carreira e, cara... Ele tem uma carreira muito legal. Com todo respeito, Rogério, puxa aí a ficha, Rogério, do David Braz. Vê a quantidade de títulos que esse cara tem sendo relevante. Não é questão de ele foi campeão sendo reserva, não. Campeão sendo relevante, lá do Flamengo de 2009, passando pelo Santos, passando pelo Grêmio, passando pelo Fluminense. O cara que tem uma carreira muito sólida. Muito sólida. Pra mim... E outra coisa, Série C, mas ele é Série C, mas ele defende o Guarani. Se você analisar, é uma camisa gigante. Dos que estarão em campo no derby, o David Braz é a carreira mais vitoriosa. Sim, de todos os jogadores que estarão em campo, é o David Braz mais vitorioso. Deve ser Ponte Pretano, quis tirar uma casquinha aí. Mas, e outra, ele defende o Guarani, é uma Série C, mas é um clube representativo, é um clube campeão brasileiro, é um clube com uma torcida gigante também, então todas as reverências, respeito ao David Braz. E outra, é uma pessoa sensacional, um cara muito legal, não conheço, mas pelas entrevistas, pelas declarações, é um cara muito gente boa. O problema atual no futebol é a conduta dos jogadores e do técnico. Qualquer falta marcada é motivo de pressão. Consequentemente, o árbitro perde o controle e fica mais propenso aos erros. Concordo. Deveria sim ser aplicado a regra e feito um trabalho para mudança na conduta e, consequentemente, a melhoria do produto oferecido, no caso é o futebol. Se fala muito nos erros, mas pouco na conduta dos personagens do espetáculo. Que mensagem, Marquinhos! Nossa. Espetacular, Marquinhos! Marquinhos Jardim, Concordo. Chapadão, mensagem perfeita. Outra coisa, você olha outro dia a gente estava comentando aqui sobre o comportamento dos treinadores, é algo terrível, né? Você pega o Abel, que é o grande treinador hoje do futebol brasileiro, é o cara para dar exemplo, ele tem um comportamento tenebroso fora de campo. Zubeldia, mesma coisa, e aí por aí vai, temos muitos. Olha, voltamos já, hein? Parabéns, Marquinhos, 11h32. Repórter CBN.
Quinta-feira, 9 de outubro de 2025. O Itamaraty confirmou que o chanceler Mauro Vieira e o secretário americano de Estado Marco Rubio tiveram uma primeira conversa para retomar as negociações em torno do tarifaço do presidente Donald Trump. Conforme o diálogo, as equipes dos dois países devem se reunir presencialmente nas próximas semanas em Washington. Rubio pediu a presença de Vieira na delegação do Brasil. A Polícia Civil prendeu um homem especializado em aplicar golpes financeiros em mulheres de todo o país. Matheus Rodelo Monteiro Machado foi encontrado em Santos, no litoral de São Paulo. Apenas uma das vítimas teve um prejuízo superior a R$100 mil. O Hamas deve libertar as pessoas que são mantidas reféns em Gaza entre o domingo e a segunda-feira. De acordo com o acordo de cessar-fogo anunciado ontem, o tempo é necessário para Israel retirar as tropas de parte do território palestino. Conforme estimativa do governo israelense, 20 reféns estão vivos. O presidente Donald Trump deve ir a Jerusalém no fim de semana para acompanhar a libertação das pessoas. O governo dos Estados Unidos foi um dos principais articuladores do plano de paz. E o romancista húngaro László Krasznahorkai venceu o Prêmio Nobel de Literatura. Conhecido pelo estilo denso e obsessivo, o autor explora temas como desesperança, decadência e alienação, com frases longas e cadenciadas. No Brasil, apenas um livro do húngaro está disponível, Satã Tango, considerado a obra-prima do escritor. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Bom dia, com alegria. Estava em atendimento, não ouvi a primeira parte do programa. Vocês já comentaram do Alex, ex-Palmeiras, como treinador. Saiu bicudo do São Paulo porque não foi efetivado. Infelizmente, não mostrou nada. Bartolomeu Vila Lemos e tá dizendo aqui, ó, o Bartolomeu. Tá na consulta? Vamos pra Londrina. Guarani, hein? Tá confiante aqui. Ele tava na já consulta. Já prevendo, a confiança é tanta que ele tá colocando o Guarani na final e cravando que é o Londrina finalista. Londrina? Olha, eu não sei não, hein? Valeu, Bartolomeu. Ele tava na consulta, né? Você falou? Ou será que ele era o médico? Não, ele tem uma clínica aqui de atendimento às crianças, entendi. um trabalho bem legal. Aliás, deixa eu falar uma situação, a gente tava comentando até com o Rogerão. Independentemente se Guarani ou Ponte, quem for pra final, é o favorito contra o adversário da final do outro grupo, né? Ou não? Eu acho que sim. Londrina ou Caxias ou São Bernardo no ou nosso grupo. Floresta? Eu acho que dá pra acreditar no nosso grupo. O Caxias era grande força, tem uma possibilidade de acesso, né? Mas ele perdeu um pouco de força, né? Não chega na final, não. Nos últimos tempos. Tem chance de subir. Tem chance de subir, é verdade. Bom dia, CBN. Ontem o VAR voltou a fazer a proeza no jogo do Fluminense contra o Mirassol, no primeiro gol anulado do Fluminense. Inácio, cara, eu prefiro nem falar disso, de verdade, porque... Mas sabe o que é, Júlio, o que me irrita? Irrita demais. Essa coisa assim, cara, você tirar um gol, o gol é difícil pra caramba você fazer um gol no futebol. Pô, quando você faz um gol, você anula o gol por uma falta que gera interpretação. E outra, o árbitro, ele tava em cima do lance. Ele tava no lance na disputa acho que era o Alisson do Mirassol e o Canóbio. Pô, ele tava ali na cara do gol, ele mandou o lance seguir, o Fluminense fez o gol, aí vem o VAR procurar pelo em ovo, sabe? É muito chato, cara, é muito chato. Pra quem gosta de futebol, quer ver gol. Aí quando sai o gol, que é difícil, o cara vai procurar coisinha. Cara, tá louco, né? Deixa eu ficar quieto aqui, senão... Bom dia, segundo melhor programa esportivo da CBN. Sábado, a única coisa que importa pra torcida ponte pretana é eliminar o rival.
Em caso de ambos alcançarem seus objetivos, a comemoração maior será deles, no nosso estádio. Isso nem pensar, Renato Alves é quem tá mantendo aqui. Bom dia, Julio. Carlão. Você viu o novo Face do Cristiano Ronaldo? Não. Que $1 bilhão. Manda aqui o... Ah, verdade. É o primeiro jogador de futebol a atingir a marca do bi, né? Olha aí. Acho que é novo feito, né? Saiu o Face aqui. Isso. O cara é um monstro. Pois não, Fábio Scheibe. Não, acho que você estava falando sobre VAR, e uma notícia importante agora que a CBF divulgou, né, a conversa do VAR entre São Paulo e Palmeiras. O São Paulo chegou na CBF, foi até a CBF pedindo essa conversa, né, o detalhe da conversa. A CBF não poderia, porque não foi um lance de capital, não foi um lance de cabine, e a CBF foi até a FIFA perguntando se poderia sim apresentar a conversa entre o Ramon Abate-Abel e o assistente técnico do VAR. E a CBF acabou de liberar, viu? Na conversa de Estevam da Silva, que é o comandante da cabine do VAR, e o Abate-Abel fala que viu um escorregão acidental do jogador do Palmeiras, o Alan, em um lance sem disputa de bola, optando por não marcar a penalidade. E o Estevam, que estava na cabine, o comandante da cabine, fala justamente isso que você narra, tá? Tem um jogador do Palmeiras que escorrega e esse contato na área é acidental, é uma bola saindo da área, tá? É isso que eles falam, portanto, a não chamada na cabine do VAR foi justamente pela concordância entre os dois sobre um lance que foi um lance acidental, segundo a conversa entre os dois apitadores aqui, viu, Julio? O lance realmente, ele escorrega de maneira acidental, mas ele pega o jogador de São Paulo e ele não estava tão fora do lance assim, ele estava indo em direção, a bola ela estava saindo da área, mas ele estava em direção à jogada. Era o caso de lá. Olha o lance. Dessa vez que o VAR tinha que chamar, que foi acidental, foi. O Alan, ele não fez o pênalti por querer, mas ele escorrega e pega o jogador do São Paulo que estava em direção à bola, estava em direção à jogada. De verdade, bom dia a todos. Final de semana é decisivo para os nossos times na região, tanto Guarani, Ponte Preta, 15, Primavera, estádios lotados, isso é uma maravilha. Manda aqui o Renato. É verdade, Renato. Cara, 16 mil, hein, Júlio? A torcida do 15. 16, que coisa 700, maravilhosa, cara. Sensacional. O 15 também é fantástico, né? O 15 não merece estar em Copa Paulista. O 15 tem que estar em Série A1 de Paulista, uma divisão nacional, porque tem uma torcida gigante. O Carlos Tellini. Tá mandando aqui, Carlos Tellini, zagueiraço. Grande abraço aos amigos. Admiro essa nova geração do jornalismo esportivo. Gostaria que alguém, jornalistas, organizadores de campeonatos FIFA, a respeito do comportamento dos jogadores, que qualquer situação leva as mãos ao rosto como se tivessem levado cotoveladas, tapas, socos. Quando revemos a imagem, pode até ter sido uma pancada no peito, um esbarrão. Acho que esse tipo de jogador deveria ser punido com a ajuda do VAR. Lembram do Rivaldo em 2002? Sim. Simulou que um chute da Turquia atingiu no rosto, embora a bola tenha acertado na coxa. O lance resultou na expulsão do jogador turco. A cena aconteceu no jogo entre Brasil e Turquia na Copa e gerou polêmicas e multa pro Rivaldo por conta da sua farsa facial. E agora, grande Carlos Tellini, eu concordo com o Tellini. É muito irritante, cara. E isso é mais jogador brasileiro do que europeu. Cara, o goleiro, então. Cara, nossa, é muito chato. Nossa, o goleiro é insuportável quando ele faz a defesa e ele tem lá os 2 minutinhos dele que ele se joga, se enrola no chão. Meu Deus do céu. Agora o jogador brasileiro tem a mania de, como que é? Ele soca o gramado, né? Ele leva uma falta, agora ele soca o gramado. Não, cara, é chato. O jogador brasileiro. Não o jogador brasileiro, né? Essa cultura do futebol brasileiro, ela tá embutido na cultura. Insuportável, né? Cara. É isso. O Wagner de Hortolândia tá mandando aqui pro nosso WhatsApp. Pro nosso WhatsApp, sábado teremos o derby da amizade. Manda aqui o Wagner. Cara, mas assim. Isso aí foi coisa tua, hein? Mas se os dois subirem, quer dizer, a Ponte já subiu. Se o Guarani subir, a Ponte ou pra final, não sai todo mundo feliz? Sai, todo mundo feliz. Aí liga pro seu amigo Bugrino, liga claro pro seu amigo Ponte Pretano e comemore. Existe o sentimento, isso a gente tem que respeitar, e é super natural, do torcedor da Ponte em se classificar à final e o Guarani não subir. E esse é o anseio do torcedor, o cara da arquibancada. Isso não pode entrar no vestiário. Né, os jogadores da Ponte, os jogadores do Guarani são profissionais, eles não são torcedores. Então a gente respeita o anseio do torcedor, né, da Ponte, porque tem essa situação à disposição,
mas a possibilidade dos dois saírem felizes, ela existe. Eu acho que se o Guarani sair com o acesso, que para nós aqui de Campinas seria maravilhoso, eu acho que o torcedor da Ponte com a vaga na final, cara, tem que sair lá, tal, não vai ser a mesma festa, mas poxa, tem que sair satisfeito. O Guarani vai lá, desce a avenida, vai comemorar com razão. E para nós aqui de Campinas vai ser uma honra, cara, uma glória voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro, as duas forças, né? Iniciando um processo de recuperação no nosso futebol. Analisando a regra, o juiz está certo. A bola já estava em disputa. A bola já não estava em disputa, estava mais perto do outro jogador do São Paulo. Queda acidental não é falta, só se mudar a regra. Fernando tá mandando aqui. Bom, Fernando, tá tudo bem, cara. São opiniões, são visões. A gente tem que Eu não tenho essa interpretação de que a bola não estava em disputa. Me desculpe, pra mim foi um dos erros mais vergonhosos dos últimos anos. Mas tudo bem, é tua visão. Esse assunto é só o VAR começar a mostrar a simulação para o árbitro punir o jogador. Ainda sobre a ideia do Tellini, né? O Clodoardo Neto tá mandando aqui. Eu acho que é muito fácil punir os jogadores pela simulação. E seria até uma conduta para melhorar o comportamento deles. Né? Mas uma incumbência pro VAR também vai atrapalhar, né? Mas eles são super ocupados, mas, por né? exemplo, é muito difícil arbitrar a situação do goleiro, né? Por que o goleiro usa? Porque o goleiro tem essa prerrogativa, né? De esperar, o jogo não pode seguir. Então, o que faz o goleiro quando o time dele está sendo pressionado e o resultado é conveniente? Ele faz uma defesa difícil, pronto, aí ele sente a costela, ele sente ali 2, 3 minutos pra esfriar o adversário. E é muito chato, né? Sinceramente, a gente não é médico, mas acompanhando o jogo dá pra identificar quando é cera e quando não é, né? Pelo amor de Deus. Esse negócio dos 8 segundos na reposição de bola tá dando certo. Sim. E acho que isso teria que também ser aplicado no tiro de meta. Porque o que tem goleiro que demora pra cobrar o tiro de meta é brincadeira. Agora que estamos nessa remodelação de calendário, eu acho que pro ano que vem algo importante, e eu gostei, deu uma dinâmica no futebol, essa reposição de bola, os copos, né? Os copos, eu acho muito legal, cara. De ração pro cachorro, isso, né? Ali foi legal e dá uma dinâmica interessante que pode ser adotada não só já Série A e Série B já, mas Série C e Série D também. Deu uma dinâmica legal essa reposição de bola. Um pouquinho da ração ali, ó. Você põe ali. O Wilson mandou uma mensagem muito legal aqui, né? Legal, assim, legal a mensagem, porque a situação realmente é uma situação que faz pensar ainda. Ponte e Guarani caíram de mãos dadas. Sim, é verdade. Agora vão subir abraçados. Olha aí. A gente torce pra isso. Carlão. Oi. Pra quem falou que o campo da Ponte é o salão de festa, vai ter festa esse final de semana. Vai ter festa. Mas quem vai dançar é o Guarani. Pode manda ser, aqui não o Edmilson Pires. Mas dançar em qual sentido? Dançar... Porque tem duas interpretações aqui. Sim. O Lupe dançou, velho. Ficou pra trás. Ou dançar de comemoração. Acho que aqui ele é Ponte Pretano, né? Tô entendendo que ele é Ponte Pretano. Se for Ponte Pretano, aí no pensamento dele, o Guarani vai dançar. Pode soltar uma música gostosa, assim, pra todo mundo dançar, entendeu? Não, isso aí não entra nesse assunto aí, não. Porque isso aí é complicado. Tá insuportável essa questão do VAR, sim, mas a crítica tem que vir na mesma proporção aos jogadores. São chatos pra caramba. Na maioria das vezes ensinam. Treinadores e jogadores. Geração, né? É o José do São Rafael. A galera tá certíssima, cara. Tá certíssima. Tem que começar também a criticar a conduta dos jogadores, velho. Tem uns que é muito fácil só criticar árbitro mesmo. Você vê rodinha de árbitro, eles sempre estão lá. Hulk do Atlético Mineiro, Gabigol, Reinaldo do Mirassol, Luciano do São Paulo. Você tem uma galera. Vou colocar essa galera num quarto de vidro, igual do Big Brother. Cara, no começo da carreira, eu trabalhei num jogo, no campo, tinha Valdívia e do Fabiano em campo. Valdívia é chato. Meu amigo, Fabiano. O árbitro sofreu demais. A gente pode colocar Luciano, Hulk. Quem mais? O Reinaldo. Do Galo lá. Rogério Ceni. Rogério Ceni é chato. Abel Ferreira. Daronco. Kahneman. Nossa, Kahneman é xarope também. Tem uma galera, velho. Tem uma galera. Nossa, imagina o quadro. Sabe do Big Brother? Aqui o nosso você pode colocar aqui de ponto igual. O Elvis é chato também. Nossa senhora. Ele não deixa o árbitro em paz, cara. Muriel, goleiro do Náutico. Aquele que faz cera, o do Brusque, Nogueira. Nossa senhora, esse é insuportável. Ninguém falou do Davidson, porque o Davidson é gente boa, né? Não, o Davidson ele é um personagem. Ele ia ganhar no quarto de vida, ele ia ganhar. 11h47, voltamos já. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O SESI Bauru venceu o Paulistano e saiu na frente na decisão do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Jogando fora de casa, o time da levantadora Dani Lins saiu atrás no placar, mas virou por 3-2 e agora tem a vantagem na decisão. O segundo e último jogo acontece sábado, 21h30 em Bauru, mesmo regulamento do feminino. Em caso de vitória do paulistano Barueri, um Golden Set será disputado para saber quem vai ficar com o título feminino do campeonato estadual. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Estamos de volta, 11h51. Esse é o CBN Esportes nessa quinta-feira. Hora de atualizar informações dos times. As possíveis escalações começam a ser desenhadas para o Derby 212, meu caro Antônio Lupi. E a gente começa com o Guarani, porque lá em Sorocaba, o Guarani, ele não tem feito entrevistas, né? Fez 2 entrevistas antes do embarque, mas tem colocado alguns vídeos. Em um desses vídeos, o Cicinho tá com uma saúde para quem voltou de lesão, e o Cicinho pode voltar a ser o dono da lateral direita no lugar do Justen. É uma possibilidade. Na zaga tem essa questão envolvendo o substituto do Alan Santos. A gente está debatendo bastante aqui durante toda a semana a experiência do David Braz ou o Alisson, que foi quem entrou para recompor o sistema defensivo do Guarani na última partida contra o Náutico. Essa eu acredito que é a principal dúvida. E tem uma notícia boa, né? O retorno do Bruno Santos, o Brunão, atacante, artilheiro do Guarani, com 6 gols na Série C. Ele deve voltar no lugar do Brandão, tendo como companheiros o Dentinho e também o Mirandinha no ataque do Bugre.
Já do outro lado, na Ponte Preta, a principal dúvida está no ataque, se Gé vai ou não pro jogo. Dificilmente ele vai ter condições de começar a partida, por isso o Toró deve ser ali o referência ao lado do Bruno Lopes, atacante que também tem sido utilizado. E a dúvida também no meio-campo. O Léo Oliveira é dúvida, volante. Saiu machucado no duelo, não foi contra o Brusque, e saiu machucado, né? Lesionado no duelo contra o Náutico. O Luiz Felipe, ele também chegou a ser colocado como dúvida, mas a informação que nós temos é que não deve ser nada grave e o Luiz Felipe deve jogar no meio-campo. Então são essas as possibilidades em relação à Ponte e em relação ao Guarani. Guarani, dúvida na zaga. Ponte, dúvida a maior no meio-campo, porque acho que o Léo não vai jogar. O Lucas Cândido pode receber a oportunidade. Será que Serginho também pode ser utilizado um pouco mais avançado ao lado do Toró e também do Bruno Lopes? Possibilidades que o técnico Marcelo Fernandes está quebrando a cabeça para montar o melhor time da Ponte Preta, assim como o Matheus Costa também está quebrando a cabeça para colocar em campo o melhor Guarani, porque o Guarani precisa vencer para conquistar o acesso e consequentemente a vaga na final. Já a Ponte, com empate, garante a vaga na decisão da Série C. São algumas situações, né, Carlão, para analisar aí nos próximos dias, né, em relação ao Guarani. A gente falou sobre o David Braz, essa questão aí da experiência, e na lateral direita, porque o Justen foi o titular nesse período sem o Cicinho, só que o Cicinho entrou muito mal contra o Náutico. Você achou? Eu achei que o time piorou com o Cicinho em detrimento do Justen. E são dois jogadores com características diferentes, né? Mas eu aposto num jogo desse na experiência eu iria de Cicinho. É claro que é um jogador mais ofensivo, né? Defensivamente pode ter aí alguns problemas, né? Algumas limitações, diferente do Justen, que defensivamente ele consegue corresponder, ofensivamente nem tanto. Mas eu iria com o Cicinho, jogador acostumado a decisões, já participou de outros derbys também. E de maneira efetiva, né? No gol do Mirandinha, ele que faz o cruzamento, ele que faz a jogada ali pelo lado direito. Então eu iria de Cicinho, entendendo e concordando com você, Júlio, de que ele não fez uma boa partida contra o Náutico, mas agora com uma semana de preparação deve estar aí na ponta dos cascos. Na defesa também iria com o David Braz e no ataque o Bruno Santos, a mudança natural. A Ponte sem o Gé perde demais. A Ponte sem o Gé muda completamente a dinâmica. Tô até aqui para queimar um pouco de largada. Sem o Gé, não sei se o favoritismo é da Ponte. Eu acho que o Gé hoje, ele é essencial no esquema da Ponte, haja vista que sem o Gé a Ponte não conseguiu apresentar um bom nível na partida contra o Náutico, contra o Brusque, que foi lá com um time alternativo, mas contra o Náutico a Ponte não foi bem ofensivamente. O Gé é o cara que ele briga, que ele cria fatos no jogo, é o cara que prende a bola, que dá um respiro pro sistema defensivo, cria alternativa de trabalhar, de dialogar no jogo associativo com o Elvis, dá alternativas também pros jogadores de beirada pela bola aérea. E a parte mental, né? O Gé é o cara chato, é o cara que consegue desestabilizar num sistema defensivo adversário. Então, sem o Gé, gente, a Ponte perde. A Ponte, sem o seu camisa 9, ela é uma equipe. Com o Gé, é outra, haja vista neste quadrangular. As partidas que o Gé disputou, mesmo sem ter marcado gols, mas a importância dele, ele foi vital para a classificação da Ponte, e sem ele, a Macaca perde muito. Eu tô achando que vai desenhar um 4-4-2 de novo pra Ponte, viu, Fábio? Com o Luiz Felipe fazendo essa função aí de meia-direita, né? E sem o Gé, que será o principal desfalque da Ponte no clássico, Fábio. Fica um pouco mais veloz na frente, né? Tira a referência do ataque do Gé, justamente. Mas essa rotina aí do Gé nesse ano de 2025 tem acontecido algumas vezes, né? De ficar fora no primeiro semestre, já aconteceu bastante. Infelizmente pra Ponte, nesse jogo tão importante, o Gé tá fora. Tem que se antenar aí a esse outro esquema, mas a Ponte jogando sem a necessidade de vitória, desde o princípio pode usufruir desse esquema pela velocidade dos jogadores à frente aí. Vamos ver como vai ser esse começo de derby, né? O mundo legal, né? O mundo... O domingo. Mas assim, eu acho que o Serginho seria uma alternativa sem o Gé, seria uma alternativa para o time mais leve. Fica muito pesado, né? Mas eu acho que ele vai povoar o meio-campo, vai Serginho colocar mais um volantão. Brusque, tem jogado bem. O Serginho entrou contra o Náutico, ele entrou, né? Que ele faz o cruzamento pro Miguel, né? A assistência dele, né?
no gol do Miguel. Foi. Contra o Brusque jogou bem, mas em virtude das condições físicas e o gramado também, o Serginho teve que sair. Não, foi contra o Náutico, contra o Brusque eu não vi. Seria uma boa alternativa, mas eu acho que ele vai povoar o meio-campo. Deixa eu mandar um salve aqui pra André. Um salve. Proco. Opa. Papai do ano, hein? O papai do Otto tá na audiência. Grande abraço. E até aproveitando, mais de 16 mil ingressos já foram vendidos. Expectativa de recorde no Moisés Lucarelli, né? Porque o último derby na primeira fase, 14.004 torcedores. A tendência de um público maior. A Ponte divulga, né, essas questões, porque a maioria dos ingressos, a venda é feita através da internet, né? Vendas online, o sócio retira, o proprietário de cadeira cativa também retira o ingresso e aí vai computando. Mas talvez no dia do jogo, aí eu já preciso da sua ajuda. Anuncia o total ou o que passou na catraca? Não, você tá em contato com o cara aí que... Não, ele não tá mais, ele nem viu aqui a minha mensagem. O cara é simplesmente o bambambam. Não, mas a tendência é de ser um público maior do que foi o derby na primeira fase. Eu pensei que você sabia, você falou que tava trabalhando. Você tá igual o Prado Júnior, velho, sabe? Ô, Júnior, tal coisa, não sei. Ô, Júlio Nascimento, como que é o regulamento da segunda divisão do futebol uruguaio? Rapaz do céu. Mas ele levou uma bronca do homem. Grande. Você lembra, Julião, da bronca que ele levou? Lembro. Ô, Prado, você é louco, Prado! Eu sabia que ele ia ficar bravo. Eu sabia que ele ia ficar bravo. Grande Prado. Saudade de Pradinho, cara. Prado é sensacional. Armar um encontro da galera das antigas. Pô, é só risada, cara. Bom dia, tá certo punir o goleiro que demora pra devolver a bola em jogo, mas lateral escanteio leva 2 dias, Geraldo Bertolandi. E sabe que tem uma coisa no lateral, agora tem essa mania de... O cara vai pra... Ele vai pra frente, vai pra frente, é o Arthur. Volta! Aí ele volta! E fica 1 hora pra bater o lateral, cara. O Brasil o Brasil não é pra amadores. É engraçado que você tá ali na pelada, ali no futebol com os amigos, não tem essa enrolação, né? A galera vai rápido, até quando tá cansado, né? Ih, bateu no muro, é só se bater no alambrado. Se a bola bate no muro, continua, tá valendo. E, aliás, tem muita gente que usa o muro pra fazer tabela, aí eu acho uma bela de uma sacanagem. Ontem no jogo do Vila e do América, o Vila com 1 a menos e os carrinhos rolando solto em frente do juiz que não marcava nada. O VAR nem chamou, o Inácio manda aqui. Lamentável. O Vila empatou com o América, hein? Você não tava ouvindo o programa no começo, né? Nossas manchetes. É porque eu fiquei aqui vendo a fake news que mandaram na CBN. Bom dia, Júlio. Se eu fosse jornalista, comentarista, etc., ficaria feliz com os 2 na Série B. Tem pauta pro ano inteiro. Luiz Rosa, é isso aí. E tem bastante calendário, a gente vai... É o que a gente tá torcendo, viu, Luiz? A gente vai não, até pelo amor de dezembro. Deus, gente, tem que sair da Série C. Eu não aguento mais Série C. Série C só esse ano e depois nunca mais, tá? Nunca mais entre os times de Campinas. Caprichem, por favor. A gente vai dar atenção pra Série C com a nossa Inter de Limeira, que é muito bem-vinda na Série C. Porque a Inter não, mas subiu, aí ela tá escalonando, ela né? Tá escalonando. Em breve ela vai chegar na Série B, é isso que a gente torce. Série A, igual Ponte, Guarani, todos os times daqui da região. Ela não pode ir da Série D pra Série B. Não pode, isso o regulamento nem permite, né, Júlio? O chamado tapetão, isso a gente não concorda. Só o Fluminense. Um abraço aí pros nossos torcedores tricolores. Tá devendo uma Bzinha, hein, Vocês também são bem-vindos aqui na audiência. Tem uma faixa lá no Rio. Paguem a Série B. 4 horas tem areia na manhã. O Carlão tava doidinho pra eu falar. Foi bem demais, valeu.